Puxa, agora. Oi, boa noite. Já estão entrando. Oi, gente, não sei ainda, Olá. mas daqui a pouquinho começa a entrar. Roberta, Daniela, a gente... João. hoje- Mãe não vai entrar hoje? Minha mãe não vai entrar? Hoje a gente vai receber a Ana Lívia Roberto Custódio Ribeiro. Ela é advogada e ela escreveu é a tese dela, é o livro O Racismo Estrutural e a Aquisição da Propriedade. Daqui a pouquinho ela vai entrar aqui, a gente tem que ver, né, que ela vai pedir para entrar. Vai ser uma conversa incrível, necessária, e a gente tá honrada de receber a Ana Lívia aqui. É muita honra. A gente tem vontade de que esse tema que ela aborda no livro seja mais e mais e mais e mais debatido e refletido por todo mundo. Então, a Mandarina, a gente hoje aqui abre esse espaço e que venham outras oportunidades também para a gente falar sobre o tema do racismo estrutural. E dentro da nossa curadoria, diversidade racial na relação do mundo, não só do trabalho, como é o trabalho dela, esse livro, mas a gente tem a diversidade na nossa curadoria, e é muito importante. Ah, ela tá solicitando, peraí, gente. Está vendo? Ah, é. A Clara. Oi, Clara. Oi! Tudo Ai, que bom? prazer. Tudo bom, e você? Que legal falar com você. Bem-vinda, Mandarina. Muito obrigada. Fico muito feliz por Eu sou estar aqui Roberta. com vocês. Ó, só para a gente se apresentar, eu sou Roberta e ela é Daniela, tá? Prazer, Roberto e Daniela. Prazer o nosso. A gente estava até aqui falando que o seu livro a gente não leu completo, né? Porque foi pouco tempo, mas a gente conseguiu dar uma resumida na lida. Mas ainda vamos ler profundamente, claro. E é um tema necessário. A gente estava falando aqui para a audiência que é um tema que tem que ser cada vez mais abordado pelos espaços de conhecimento, nos espaços de pensamento aqui no nosso país. E a gente está muito honrado de ter aqui você hoje para conversar com a gente sobre sua tese. A gente tá meio cortado, a impressão. Acho que é assim mesmo. Ah, é? Não, tudo bem. A gente não é importante. Importante é a Eu Ana. sei, mas é porque a gente pergunta, vai ver que você não escuta a gente direito. Tá escutando? Tá tudo tranquilo, tô escutando vocês duas. Você tá linda aí. Tá ótimo. Olha, vou ter que falar de você, porque tem muita coisa para falar. Depois você fala de você também, que conhece mais do que eu, né? Então, a Ana é um nome comprido. Ana Lívia Roberto Custódio Ribeiro. É advogada, mestre em Direito Político e Econômico, atuação em Direito Imobiliário, é isso, né? Isso Tá. mesmo. E você escreve... Esse livro foi a partir de uma tese que você... Isso, da minha dissertação de mestrado. Foi resultado da pesquisa que eu fiz. Exatamente. E o livro... A perspectiva desse livro é o direito da propriedade. É o racismo e economia na perspectiva do direito da propriedade. Exatamente. Que eu achei super interessante, porque fala de São Paulo, né? Então, eu foquei aqui na cidade de São Paulo, porque essa parte da ocupação do espaço, ela, ainda que tenham questões que sejam parecidas, né, historicamente no país, cada lugar tem a sua peculiaridade. Então, enfim, para não ficar uma pesquisa também muito ampla, que eu não conseguiria dar conta, eu foquei na cidade de São Paulo. Que é a maior cidade, uma das maiores cidades da América Latina, né? Então tem tem as suas peculiaridades, mas é bem complexa, né? Essa cidade que a gente vive. Enfim, eu acho que ela poderia contar um pouco. Mas antes dela contar do livro dela, eu quero falar uma coisa que a gente ficou super feliz. Saiu essa semana no Publish News que a Conceição Evaristo é uma das que mais está vendendo livro. E a gente ama a Conceição. E eu vi que você também ama, porque outro dia eu estava ali fazendo um stalker em você para te conhecer melhor. E eu vi que você colocou um poema da Conceição. E, além disso, a sua epígrafe do seu livro é da Maya Angelou. Sim. Tudo de bom. Que é maravilhosa. E quem traduziu a epígrafe
foi a literata do meu coração, Valnice Nogueira Galvão. Então, estamos entre mulheres Poderosas. Eu ia falar porretas. Poderosas. Elas são inspiradoras, né? Eu sou Sim. muito... E além da Conceição, a gente vende muito. Aqui a gente tem uma curadoria focada em humanidades, diversidade, e a gente vende também Escolastique, a Grada Quilombo, a gente vendeu muito Memórias da Plantação, a Maya Angelou, que eu já comentei, a Chimamanda, a Emecheta, a Escolastique. Então, é importante para nós, e a gente tem lido muitas mulheres maravilhosas. Você, inclusive, como a Rô disse, a gente não leu tudo, mas a gente quer saber muito de você. Então, a gente podia... Assim, eu anotei aqui os capítulos. O primeiro é a propriedade privada, e acho que é o histórico, como você traz, né, o contexto histórico. Conta um pouquinho para a gente, assim, sobre a estrutura do livro e como é que foi, como foram suas descobertas, nessa pesquisa. Tá, então, no primeiro capítulo eu faço essa abordagem um pouco mais técnica, porque um dos objetivos do livro também é discutir a propriedade não só nessa perspectiva de moradia, mas também na ideia de um ativo econômico, né? Porque a gente sabe que a propriedade, historicamente, a terra, ela tem um valor econômico muito forte. Então, eu faço essas duas relações, né? E aí, no primeiro capítulo, eu trato mesmo dessa perspectiva de entender como funciona o direito de propriedade, como ele foi se modificando ao longo do tempo, né? E, enfim, foi se colocando aí alguns limites ao direito de propriedade, porque inicialmente ele era tido como absoluto, enfim, e aí isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então, eu construo esse primeiro capítulo até para que se compreenda como funcionam essas relações, né, da propriedade, e aí também linkando propriedade com a ideia de ativo econômico e poder, porque, enfim, no fim, é isso. Então, nesse primeiro capítulo, eu faço essa construção. E aí, só falando mais da parte da pesquisa em si, quando a gente tá na academia e a gente faz se propõe a fazer uma pesquisa dessa, a gente sempre tem algo que desperta, né, a nossa vontade de pesquisar. E o que despertou a minha vontade foi olhar, enfim, para a minha família, olhar para outras pessoas negras e começar a identificar, né, enfim, que tinha uma certa dificuldade na aquisição, na manutenção das propriedades. E aí tem uma particularidade da minha família, que meu bisavô materno, ele nasceu em 1880, então depois da lei do ventre livre, e ele nasceu em Campinas e depois veio aqui para São Paulo. O meu também! Que legal! É de Campinas. E aí ele, enfim, conseguiu ali um ofício, né? Ele era metalúrgico e ele conseguiu adquirir alguns terrenos na Zona Norte de São Paulo, que eu moro aqui na Zona Norte também. E aí ele conseguiu, e tinha 7 filhos, ele conseguiu deixar, enfim, um terreno para cada filho. Mas eu identificava que isso não era uma realidade da maioria das pessoas negras. Então, isso me despertou entender qual que era o contexto da época que o meu bisavô viveu. Também tentar entender como que foi essa evolução, né, aqui na cidade de São Paulo e por que nós identificamos alguns bairros que têm mais pessoas negras, outros menos. Então, aí, isso que despertou a minha vontade de começar a pesquisar sobre o tema. Né? E fazer uma ligação entre essa perspectiva racial e essa ideia da propriedade, de ter acesso à propriedade. Então, e começou E assim, qual seria... a gente já leu um pouco, mas queria que você falasse um pouco das suas descobertas, né? Quais são esses bairros em São Paulo com maior população de negros? Por quê? Né? E como é que se dá essa mobilidade urbana mesmo, né? Eu tenho essa questão e também a integração. Existe uma integração? Como que essa mobilidade se faz Vamos lá.
O que Bom, você tem a dizer? então analisando a história, né, da cidade de São Paulo, se identifica que, e aí a gente tem que olhar principalmente para o final do século XIX, início do século XX, acaba se identificando enfim, a constatação que tem alguns bairros, né, naquela época que eram bairros, até por conta da escravidão, que eram bairros, principalmente ali na parte central, né, que tinha aí uma presença considerável de pessoas negras, e que a partir do momento que se tem aí um desenvolvimento, né, dessas regiões, que você tem a industrialização, mesmo a imigração europeia, você identifica que alguns bairros que eram tipicamente negros, as pessoas negras passam a ser retiradas ali daqueles bairros, e elas passam a ocupar bairros mais longínquos, né, mais periféricos, que eram os lugares onde ainda não tinha ocupação, eram mais acessíveis e mais baratos. Então, esse é o contexto que começa a se identificar na cidade de São Paulo. Então, aí que se tem essa ideia de ocupação das margens, né, das margens dos rios, em relação à população negra, sem prejuízo que os imigrantes também fizeram essa ocupação, mas a população negra também acabou fazendo. E aí que nós temos, por exemplo, bairros que antes tinham uma ocupação de pessoas negras, como, por exemplo, Higienópolis, enfim, as pessoas negras passam a ser retiradas ali daquele contexto, até por uma questão também dessa ideia da estética, né? Então, uma coisa que eu identifiquei é que aqui no Brasil a gente sempre, principalmente no século XIX, fica muito evidente essa ideia do Brasil de querer, enfim, né? Ele quer seguir uma tendência europeia, então ele tenta colocar um estilo europeu nas construções, né? Esteticamente falando. E aí é uma coisa que fica contraditória e distorcida, porque nós tínhamos toda uma questão de falta de recursos aqui, que eram típicos da nossa realidade, e que não se encaixava. Então ficava uma coisa um pouco fora do lugar, uma coisa que, né, não fazia sentido. Então, a própria estética mostra essa nossa questão de querer mudar o que era a realidade do país, né? E aí, só fazendo um resgate, que essa ideia da aquisição da propriedade, isso eu também abordo no livro, ela tem uma mudança muito significativa em 1850, porque a partir do momento que as propriedades elas passam a ser adquiridas, né? Só podem ser adquiridas por compra e venda, porque antes era uma concessão imperial ou da coroa, enfim. E isso se altera em 1850. E isso, obviamente, restringe o acesso à propriedade, né? Então, nós identificamos que a população negra, que, enfim, ainda estava num contexto de escravidão, passa a ter menos possibilidades de acessar, porque fica num grupo muito restrito, um grupo social muito restrito na época. Então, fica nesse contexto. E aí, já prosseguindo, né, em relação ao século XX, o que se identifica é alguns movimentos. O primeiro movimento é a construção, a ocupação de cortiços, de moradias irregulares e coletivas, né? Isso já vinha no século XIX e prosseguiu no século XX. Depois tem um movimento de uma construção, das pessoas construindo as suas próprias casas nesses lugares enfim, mais longe, mais periféricos. E aí depois você já vê uma onda do surgimento dos programas habitacionais, que também acabam promovendo essa ideia de uma ocupação do espaço mais periférica em relação a programas habitacionais populares. Então, um dos recursos que eu usei na minha pesquisa foi um relatório que foi produzido pela Prefeitura de São Paulo, que ela conseguiu, os dados são, acredito que de 2010, mas eles mostram a quantidade de habitantes pelos bairros, né, na perspectiva racial. E a partir desse relatório,
o bairro que tem mais pessoas negras é Parelheiros, 57%, né? E o bairro que tem menos, agora eu não lembro se é o que tem menos, mas é uma... Enfim, eu vou falar o número, vocês vão entender, que é Pinheiros, 7%. Então, Esse relatório é atual ou é antigo? É histórico? ele é de 2010. Com Tá. certeza teve uma alteração, mas eu acho que não vai mudar tanto assim esses números, né? A porcentagem pode mudar, mas eu acho que nessa perspectiva dos bairros, eu acho que não vai mudar. Não A mudou. proporção vai ser equivalente, né? A proporção provavelmente é a mesma, né? E por que Pinheiros? Você falou que tem um porquê de ser Pinheiros. Então, porque são bairros, é um bairro mais elitizado, né, dentro do contexto da cidade de São Paulo, das pessoas que vivem no bairro de Pinheiros, né? Então, tem um levantamento em relação aos outros bairros, mas eu peguei esse só para mostrar a mesma disparidade em relação a Parelheiros, que é uma região periférica, que, enfim, tem todas as questões ali peculiares do bairro, que é um bairro periférico, que as pessoas são mais vulneráveis, né? Então, por isso que eu acabo fazendo essa comparação para indicar como isso impacta na vida dessas pessoas, enfim, da população negra que vive nesse bairro. E é uma das propostas do meu livro exatamente essa, de mostrar como a ocupação do espaço da cidade, ela influencia na vida das pessoas, na oportunidade que essas pessoas vão ter. E aí, nesse sentido que a Daniela falou, da mobilidade, o quanto isso também prejudica a mobilidade urbana, porque muito provavelmente essas pessoas, né, num contexto normal e não pandêmico, essas pessoas elas têm que se deslocar e elas provavelmente trabalham no centro ou em outras regiões, porque não tem o desenvolvimento econômico naquela região que elas moram, e isso afeta toda a qualidade de vida delas e a mobilidade da cidade. E o acesso é difícil também, né? Exatamente. O acesso. Duas coisas que eu queria falar. Quem quiser fazer perguntas para a Ana pode fazer também, tá, gente, da audiência. Voltando só um pouquinho nessa perspectiva histórica, a gente está falando de 170 anos, né, de 1850 até hoje, 2020. Primeiro, só uma curiosidade de detalhe, que eu adoro história e eu fiquei curiosa. É jornalista essa aqui, não para de falar. Não, onde você fala por regiões periféricas, eu imagino o seguinte: a cidade de São Paulo ali já estava aquele centro, né, construído, né, em 1850. Essa expulsão foi paulatina, quer dizer, cada vez mais. Então, assim, você falou, foi para as regiões periféricas no século XIX. Para onde? Foi ali para a beirada do Tietê, foi até chegar no Parelheiros, porque Parelheiros é muito longe, né? Mesmo hoje em dia é muito longe. Então, só a pergunta é essa: para onde eles foram, né? Como é que foi essa integração, né? O princípio, como você colocou, tinha o centro, né? Ali o centro da cidade. Então, isso foi indo primeiramente para a parte que você colocou mesmo das marginais. Então, esse fato se explica, por exemplo, porque historicamente a Zona Norte ela tem uma presença considerável de pessoas negras, por exemplo, no bairro da Casa Verde, ou Parque Peruche, por uma questão histórica mesmo, teve uma concentração maior de pessoas negras, e aí tem proximidade à Marginal Tietê. Ou mesmo o bairro da Bela Vista, que obviamente tem a tradição italiana, né? Mas também teve um convívio ali, né, entre a população negra e os italianos. E aí a gente tem até a própria escola de samba Vai-Vai que mostra como isso se dava. Então, a princípio foi essa parte das marginais que isso começou a acontecer, né? E também eram locais, a gente tem que pensar, né, que a gente ainda não tinha ocupação, então tinha muitos setores vazios, né, aqui da cidade, isso foi se propagando. Uma coisa que
eu não, no contexto do livro, eu não coloquei, mas depois, enfim, eu tive conhecimento, é da própria legislação municipal, na perspectiva de Código de Obras, que proibia determinadas construções no centro que eram típicas de, enfim, da população negra, o material utilizado. Então, realmente era algo que era pensado, não foi algo que aconteceu, enfim. Por isso que você falou na questão estética, né? Quer dizer, foi feito um projeto mesmo estético que diminuía a acessibilidade de boa parte da população, né? E europeu, né? Com todas as características. Os produtos, né? Eu vou falar, tem bastante gente entrando, vou falar, a gente está conversando com a Ana Lívia Roberto Custódio Ribeiro sobre o livro que ela escreveu, que chegou aqui na Livraria Mandarina, Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos continuar. É muito interessante esse assunto e a gente... Você falou de Pinheiros, eu pensei que a gente está aqui e pensei o quanto a gente tem muito a compreender o início de São Paulo e como São Paulo se dividiu, né? Então... Agora, no próximo capítulo, você fala sobre esse privilégio racial no acesso à propriedade. Acho que a gente podia aprofundar um pouco mais isso. E também eu queria que você contasse um pouco sobre começou a falar da convivência entre os negros e os imigrantes, e como isso foi se dando ao longo do tempo, e como você vê hoje... você já falou um pouco, né? Como é que está hoje essa acessibilidade da população negra aqui em São Paulo? Se há diferença entre homens e mulheres, né? Se você abordou isso no seu trabalho. Tá. Nesse capítulo que eu falo do privilégio racial, eu faço, enfim, procuro fazer uma construção em relação ao que nós tínhamos na época, no século XIX, né? Entender, assim, tudo bem, nós estávamos na perspectiva da escravidão, um sistema econômico, enfim, que utilizava a exploração, né, do trabalho escravo como uma forma de exploração da atividade econômica. Então, nós nos encontrávamos nesse contexto. Mas, além disso, o contexto de compreender que a população negra escravizada era tida como um objeto que propiciava isso, e a ideia do racismo científico, que é algo que eu também coloco no livro, dessa ideia de hierarquia entre as raças, né? E essa ideia que... o aspecto da população brasileira que envolvia, enfim, os descendentes de africanos era algo que era tido como ruim, era rechaçado e era algo que também era atrelado a algo que envolvia a nossa falta de prosperidade ou crescimento. Né? Então, nesse contexto do século XIX, era essa narrativa, né? A narrativa, né, de entender, e aí por isso que também nós temos, nessa perspectiva do racismo científico, a ideia do branqueamento, da miscigenação, né? E aí depois, um pouco mais para frente, né, no século XX, nós temos essa ideia de valorizar isso, de valorizar a miscigenação, como algo que é um diferencial do brasileiro, mas considerando que nós, enfim, como se nós estivéssemos numa democracia racial, que todas as raças fossem harmônicas e convivessem de forma harmônica. Então, esse é o contexto. E aí, nessa perspectiva da escravidão, depois, né, que nós temos a abolição formal, nós identificamos que não existiu uma integração dessa população na perspectiva racial, porque nós tínhamos essa questão da hierarquia, na perspectiva socioeconômica, porque, enfim, não se pensou em medidas complementares, então essa população
foi largada à própria sorte e teve que, enfim, construir aí as possibilidades. E também nós temos o contexto da falta da inclusão, da própria inclusão social, né? Porque também nós tivemos aí um arcabouço jurídico que mostra toda a criminalização de condutas ligadas à população negra. Então, a própria religião, ou mesmo a capoeira, ou mesmo a ideia de vadiagem. Então, é toda uma construção para realmente não integrar essas pessoas, né? E já passando para essa perspectiva da imigração, e aí, principalmente aqui em São Paulo, porque isso não aconteceu em todos os lugares do país, o que eu identifiquei na minha pesquisa é que, de fato, em São Paulo existiu podemos dizer assim, né, uma política afirmativa de incentivar a imigração, porque entendia que o imigrante era um trabalhador melhor na perspectiva racial e também na perspectiva de, enfim, né, nesse contexto racial de ter mais capacidade. Então, a ideia foi uma substituição, foi uma escolha política que foi realizada de valorizar essa imigração. Obviamente que tem todo o contexto do colonato, todo o contexto de uma exploração que também não foi adequada, mas nesse contexto de política afirmativa, né, que a gente pode dizer, alguns imigrantes, né, tiveram aí uma possibilidade de um acesso à terra, ou mesmo investimento do Estado para que eles viessem para cá. Então, nesse contexto de convívio entre a população negra e os imigrantes, o que eu identifiquei é que, assim, ainda que seja digamos assim, um convívio pacífico, esse convívio ele é permeado pelos problemas raciais que nós temos. Então, há relatos, né, de muitos colonos aí, dos imigrantes que se negavam a fazer trabalhos que eles entendiam que eram trabalhos de pessoas negras, né, isso no contexto, no final do século XIX, início do XX. Nós conseguimos identificar aqui a possibilidade de uma prosperidade, né, maior em relação aos imigrantes, os seus descendentes, do que em relação à população negra. E aí, nesse contexto, eu tive acesso a um TED de um economista brasileiro, que ele fazia uma análise, né, da história das cidades, da história econômica das cidades. E ele apontava como a cidade de São Paulo foi inclusiva, uma cidade inclusiva para os imigrantes. E ele apontava vários locais da cidade que tinham um contexto, né, dos imigrantes, e inclusive falava dos times de futebol. E aí eu percebi que em nenhum momento ele falou da população negra e apenas falou dos imigrantes. E de fato faz sentido, porque não houve uma integração, né? A cidade não possibilitou que a população negra fosse integrada. E também essa ideia, né, que é algo que eu também já caminho para responder o que foi perguntado, né, da questão do que é hoje, nós não identificamos hoje na cidade de São Paulo uma valorização de ambientes históricos ligados à população negra, como nós temos em relação aos imigrantes. Então, isso já sinaliza um pouco do que, infelizmente, acontece. Essa relação da valorização, do cuidado desses locais, né? Desses locais da cidade que tem um aspecto importante para a população negra e logo para a história da cidade e do país. E quando nós identificamos essa ideia de, não necessariamente de reparação, mas de se apropriar da história do país do que aconteceu, esses movimentos de valorização histórica são muito importantes, né? De contar a história de como foi e trazer também protagonismo para histórias que, enfim, não foram contadas, né? Então, conte uma história para gente. Só como curiosidade, qual seria o lugar aqui em São Paulo que mereceria
ser um lugar turístico que mostrasse esse lado histórico da população negra? O que você sugeriria para a gente visitar, entre aspas, mesmo sem ter? Bom, A gente queria ter. Porque não, né? É assim que começa, com sementinhas, com ideias. então, tem no contexto do bairro da Liberdade, que nós sabemos que tem uma tradição da comunidade japonesa, mas nós temos ali alguns lugares que têm uma referência à população negra, né? Então, tem o Memorial dos Aflitos, né? Que envolvia aí uma igreja e um cemitério. Então, eu acho que esse seria um lugar que poderia ser mais valorizado nessa perspectiva, né, da população negra. Ali no centro, né, no Largo Paissandu, a gente tem também a igreja, né, que é a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que também tem uma ideia de... E aí eu não estou falando por ser uma igreja, mas a ideia de, no passado, ter, enfim, congregado pessoas negras, ter um histórico de uma comunidade ali que convivia e tem várias histórias. Eu tenho o privilégio que o meu avô fazia parte dessa comunidade, e então eu tenho algumas histórias na família em relação ao que acontecia ali, as reuniões que aconteciam na igreja. Isso que eu posso lembrar agora, mas tem vários outros pontos que seriam interessantes. Inclusive, lá no centro, eu fiz um passeio, né, com uma pessoa que estudou turismo, e ela, que é um amigo meu, ela indicou que um lugar que hoje é um estacionamento, que era uma senzala, e é um estacionamento no centro. Então, coisas desse tipo, né, que eu acho que a gente poderia resgatar, né, na cidade. Mas com certeza, enfim, um levantamento apurado iria mostrar várias histórias de lugares e de pessoas, muito importante, que a gente não tem conhecimento. Mas acho que isso é uma coisa um pouco da gente aqui, né? De não valorizar e acabar construindo outras coisas em cima da nossa própria história, né? É, E a falta de curiosidade. Eu, por exemplo, eu sou uma turista aqui em São Paulo. Estou há 18 anos morando em São Paulo, mas eu sou do Rio. Então, talvez para a Dani esses lugares sejam até mais Sim, conhecidos. Mas São Paulo é uma cidade tão gigante, eu vou descobrindo. Eu vou até agora visitar essa igreja que você falou. Já estou aqui adotando na minha cabeça para poder ir ver, porque a gente deixa a nossa história de lado muitas vezes, né? Mais do que isso, acho que o que fazem com a nossa história também é jogar a terra, né? Porque Concretar, enterrada, né? enterrada, não quero saber que existe, enterra tudo e desqualifica. Então, é difícil para onde os nossos filhos, quem que está levando para eles, a escola está mostrando isso ou ao contrário, né? E até você podia falar um pouco sobre isso, sei lá. Assim, sobre a educação agora, né? É um tema também que é muito caro aqui pra gente. Que tem a ver com as escolas nesses locais, eu não sei como... porque isso tem a ver com isso que você está falando, que eu estou acesso. entendendo, o acesso, né? Sim. Ou seja, essa população negra foi colocada à periferia, à margem, não só geograficamente, mas também economicamente, Socialmente, né? economicamente. Não tinha esse poder para a compra da terra, né? A exceção, o seu Bisa conseguiu, né? Mas muita gente não conseguiu. E como isso se reflete hoje, 170 anos, ou no caso do seu avô, dali 150 anos, né? Depois. Sim. Eu acho que realmente tem uma ligação, a ligação é direta, né, da educação com esse assunto, primeiro porque a educação ela possibilita, né, enfim, melhores possibilidades, melhores condições, então, de uma forma indireta, o acesso a melhores condições de vida, ou seja, né, morar num lugar melhor, com mais infraestrutura. Então, a educação eu vejo como enfim, fundamental para que a população negra consiga se desenvolver e acessar outros lugares e outras realidades que não essa, né, que a maioria se encontra de
enfim, de moradias em lugares mais periféricos ou irregulares, ou, enfim, necessariamente ter que fazer uso, né, de programas, de projetos habitacionais. E também a própria, que é isso que eu também falo no livro, essa dificuldade que a população negra tem de apropriação de patrimônio, que é essa ideia que também é algo que é muito importante, né? Essa coisa de passar patrimônio para gerações, o quanto isso beneficia as pessoas e quanto a população negra tem dificuldade em realizar isso. E aí, na minha pesquisa, eu tive acesso a alguns estudos dos Estados Unidos, que eles têm isso muito consolidado, dessa ideia que eles falam que é uma discriminação intergeracional, né? Porque, enfim, enquanto a população negra tem essa dificuldade de acumular patrimônios e passar para gerações, em regra, as pessoas brancas não têm essa dificuldade, enfim, em regra, né? Mas se fizermos uma comparação, a grosso modo, é algo que é mais facilitado. E aí, nesse contexto que vocês colocaram de oportunidades, essa ideia da ocupação do espaço tem a ver também com acesso a melhores escolas, a oportunidades mesmo de contato, né, do convívio. Então, o quanto isso também acaba impactando a vida das pessoas negras, né? E nesse contexto também da educação, eu acho que uma coisa que é essencial é aquilo que eu coloquei enfim, de nós conhecermos a nossa história e conhecermos de fato como ela foi e valorizando todos, enfim, todos os atores, digamos assim, dessa história. Então é muito importante, né? Nós temos uma legislação específica, né, da ideia de falarmos, né, da história afro-brasileira, só que infelizmente é algo que acaba sendo muito difícil. E então eu acho que isso é importante para que todos saibam, né, o contexto, esse contexto, entender o que aconteceu, entender por que é assim hoje, né? Eu acho que é importante para que a gente possa pensar em possibilidades melhores. Então eu acho que a educação também nessa perspectiva de contar várias narrativas, né, vários pontos de vista e não, enfim, como nós identificamos que nosso ensino acaba trazendo poucos elementos, né, na perspectiva racial, da população negra também, enfim, dos povos originários, né, da população indígena também é uma visão um tanto quanto assim superficial, digamos assim, da história. E isso tem bastante a ver com as políticas afirmativas, né? Isso que você está falando. E como você vê essas políticas hoje? Porque você trabalha muito com isso, né? Você é advogada. E como você... Eu queria que você puder falar um pouco quais as políticas, falar sobre as políticas que acho que são válidas, né, para você. O que mudou, o que agora está acontecendo, se essas políticas estão sendo afirmativas, estão dando resultado, trazendo essa heterogeneidade. Um dos mecanismos, né, na busca da equidade, enfim, de nós termos aí oportunidades mais próximas é fazer uso das ações afirmativas, né? Uma possibilidade de política pública que eu entendo que é essencial. Obviamente que ela não deve ser permanente, ela deve ser utilizada até que seja necessário, até que se tenha, né, uma adequação aí melhor do cenário, que o nosso cenário, infelizmente, está muito longe do que deve ser em todos os contextos, né? E principalmente nessa ideia de nós termos pessoas negras em espaços de poder, de destaque em todas as profissões, acessando e falando sobre todos os assuntos, e não uma ideia de estigmatizar e enfim, essa população ficar restrita a determinados espaços. Então,
as políticas afirmativas nesse sentido, elas são essenciais, né? Nós tivemos o início aí na perspectiva da educação, das universidades, já temos também nos concursos públicos, né? Em alguns, acredito que grande parte também tem essa possibilidade das cotas raciais, né? E eu acho que é um mecanismo muito importante. Além disso, essa legislação que eu citei, né, da valorização da história, além da própria legislação que nós temos de combate ao racismo, né, a discriminação racial, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, que também traz, enfim, dispositivos bem importantes. Mas o que a gente identifica é que é difícil dar efetividade a essa legislação, a essas legislações, né? A das cotas raciais, não tanto, apesar, né, das fraudes que nós identificamos aí, enfim, o mau uso da política, né, dessa política afirmativa. Mas eu digo em relação às outras legislações, né, que acabam não sendo tão efetivas. Eu acho que realmente falta essa, digamos assim, essa conscientização, enfim, do conhecimento por parte da sociedade que é algo que, digamos assim, vem acontecendo, né? Nós temos um movimento aí dessa ideia de ser antirracista e compreender os comportamentos, né? E aí acho que se vocês conseguem me compreender que isso vai além da perspectiva antirracista, mas também na ideia do gênero, né? Que é algo que também o Brasil precisa pensar urgentemente, que nós temos aí também muita disparidade, muitos problemas. Então, eu acho que também nesse sentido é algo que as políticas afirmativas, né, elas são importantes. E só para falar na perspectiva da moradia. Eu ia perguntar justamente isso, porque é onde você atua, né? Quais seriam as atitudes afirmativas, as políticas afirmativas para a questão da propriedade, né? O que nós temos hoje são esses programas habitacionais, esses projetos, né, de interesse social, alguns que atuam na regularização de lugares né, que estão, enfim, ocupações irregulares, ou então a construção de novos lugares. Aí o próprio programa Minha Casa Minha Vida acaba auxiliando, ainda que não tenha um olhar enfim, específico para a população negra. Sim. Ele acaba auxiliando, né? Auxiliou muitas pessoas aí a ter acesso à sua casa própria, né? Em condições interessantes. Mas aí a gente, nesse cenário dos projetos habitacionais, né, no âmbito municipal, estadual e federal, nós temos ainda um pouco desse problema da localização desses projetos, né, que acaba impactando nessa questão da mobilidade, né, porque aí nós temos esse contexto das pessoas ficarem, perderem muito tempo percorrendo esse caminho casa-trabalho, tem menos qualidade de vida, enfim, e aí essa seria uma coisa que, né, todo mundo fala, é uma possibilidade de resolução, mas não sei até que ponto é efetiva, mas de tentar desenvolver algumas localidades, né, além do que nós já temos desenvolvido, possibilitar um desenvolvimento econômico de alguma forma dessas regiões mais periféricas para que não haja essa mobilidade tão grande, né? É uma possibilidade de tentar resolver e também aí, além do desenvolvimento econômico, essa ideia também de levar, né, uma infraestrutura melhor para esses lugares, equipamentos públicos, uma escola melhor, um posto de saúde melhor, o saneamento básico, né? Que tem, infelizmente, localidades que a gente não tem isso, que é o mínimo. Então... porque, né, me parece, então, que seria um próximo passo, né, a dar
nessa tentativa de equiparação, né, entre todo mundo, porque não adianta você morar em Palheireiros e conseguir, pela cota, estudar ou na USP ou em outra faculdade, mas ter que ficar horas e horas num transporte público e depois, eventualmente, precisa trabalhar, né, porque já é adulto. E, enfim, é muito, como você falou, é muito sacrifício, né? Abala muito a questão da qualidade de vida para poder fazer essa ascensão social. Então, talvez esse próximo passo seja esse desenvolvimento de micro-regiões onde está a população. É uma Entendi possibilidade. certo? Entendi certo. Sim, é isso mesmo. É uma possibilidade de resolver. E aí a gente também acaba tendo contato com um problema maior, né? Que é assim, a nossa cidade ela não foi projetada, né? Digamos assim. Então aí acaba acontecendo isso. Eu até acompanhei um debate sobre essa ideia da mobilidade urbana, o quanto a cidade não é pensada para algumas pessoas, né? Então, no caso, para essas pessoas, enfim, para a população negra nesse contexto, para as mulheres também não é pensada. Então, também é um novo conceito de ver a cidade, né? De entender o que é estar na cidade, porque não é simplesmente é algo que acaba impactando todas as áreas da nossa vida, né? O local que a gente ocupa numa cidade, onde a gente está, como a gente se sente, como impacta, né? Então aí a gente pode também trazer o contexto dos locais violentos, né? Então, a partir do momento que eu moro num local que tem mais violência, enfim, submetida, corro um risco maior do que uma pessoa que não está num bairro que tem esse contexto, né? O que a gente infelizmente tem visto aí, né? Tanto aqui em São Paulo como no Rio, essa ideia de na sua própria casa você não ter garantia, né, de segurança. Sim, sim. Ai, uma delícia ouvir você falar. A gente entende tudo! Eu já estou bolando aqui na minha cabeça, a partir do que você falou, eu já estou bolando as micro-regiões em São Paulo, sabe? Com todo o serviço, a infra, com escola, com supermercado, com empresas, né? Porque aqui em São Paulo teve há pouco tempo, né? Eu cheguei em São Paulo há 18 anos, mas acho que na década de 2000, essa revalorização do centro de São Paulo, da região da Luz e tal, levando empresas. Assim, não deu super certo, né? Mas foi uma tentativa de recuperação daquela região, né? Por que não fazer isso em várias regiões de São Paulo? Aqui né? também no Largo de Pinheiros começou essa, né? Sim. Ficou com metrô. Deu até mais certo, eu acho, não né? é? O Largo de Pinheiros. Aqui deu mais certo, na Largo da Batata, né? O Largo da Batata. Eu falei Largo de Pinheiros, mas no Largo da Batata. Não é tudo igual? Igual, não sei. A gente chama de Largo da Batata, Largo de Pinheiros. Acho tudo A parecido. última vez eu tava lá gritando. É nosso palco, eu e né? os meus filhos, tudo de máscara. E a gente tem que falar do sorteio, né? A gente vai sortear 2 livros. Eu tô aqui mostrando os livros. Desejo, consumo. Aqui. Esse livro, os 2 que a gente vai sortear, a editora Contra Corrente, que é a editora que editou esse livro maravilhoso, que a gente está falando e sabendo muito. Agora a gente aprendeu um monte de coisa. E foi a editora que cedeu esses 2 livros e a gente vai fazer um sorteio daqui a pouquinho. Mas a gente ainda tem um pouquinho mais de conversa. Deixa eu ver como é que tá o tempo. Daqui porque a a gente pouco. sabe aqueles tempos, assim, que as lives a gente tem que correr. Eu queria saber de você. Como é que você resolveu ser advogada? Para mim é uma coisa tão maluca. Então, eu tenho até medo. Então, conta um pouquinho de você pra gente saber. O meu E pai, também, olha, vem aqui ver a gente, né? Por Claro. favor. Venha na Livraria Mandarina, a gente vai adorar te A receber. gente tem máscara aqui, ó. A gente usa máscara, mas não agora. Mas a gente não é mascarada, pode ficar tranquilo. Vai ser um prazer visitar vocês, conhecer pessoalmente, com certeza. Com certeza irei.
Então, sobre o direito, né, como que eu decidi cursar direito, foi primeiro o fato do meu pai ser advogado. Então, eu pensava, eu acho que, né, enfim. E eu também sempre tive umas inquietações, assim, envolvendo direito, né, sociedade, bem, obviamente, de forma superficial. Então, foi algo que me estimulou. Uma amiga minha do colégio, ela disse que, porque no terceiro ano eu fiquei em dúvida entre direito e jornalismo. Oh, E aí, é muito que eu bom. sempre gostei muito de escrever. Tem a ver, né? Os dois juntos é o máximo. É o máximo. E aí Escreve muito bem, aliás. Parabéns. muito obrigada. E aí essa minha amiga falou, eu não sei por que você ficou em dúvida, né? Porque no colégio eu fiz teve uma mudança de sala, e aí eu fiz um requerimento, porque eu queria mudar de sala. E aí, enfim, eu consegui mudar de sala, onde tinham mais amigos e amigas minhas no contexto do colégio, mas o requerimento foi elogiado, porque estava bem escrito, com argumentos. E aí a minha amiga falou: olha, você já tinha uma evidência, né, que você já estava querendo, né, advogar por uma causa ali simples, mas você já estava fazendo uma petição. Então, ela falou: não sei por que você estava com dúvida em relação a isso, mas eu posso dizer hoje que realmente acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Eu me encontro bastante no direito, assim, eu gosto bastante. Então, E como você vê representatividade no direito? Então, não vemos muito pouco e é um desafio, né? Um desafio, na verdade, são vários desafios, porque a gente tem um problema de representatividade na academia, então na produção de conhecimento no direito, porque é uma produção muito, enfim, né, voltada para homens brancos e até o nosso direito se comunica muito, né, com, enfim, o direito romano, essa ideia, esse contexto mais eurocêntrico, né, ainda que a gente tenha algumas, enfim, influências dos Estados Unidos, a gente tem esse contexto. Então, a produção acadêmica, ela acaba ficando um pouco comprometida. Então, até quando eu defendi a minha dissertação, uma das coisas que foram ditas foi exatamente isso, né? Porque tá vindo uma leva dentro do direito de fazer esses trabalhos interdisciplinares mesmo, de falar de aspectos sociológicos, filosóficos, né? E não só do direito, porque fica uma coisa muito formal e que não se comunica com a nossa população, com a nossa história. Então, tem esse desafio da academia e tem o desafio da representatividade de profissionais em cargos de liderança, tanto na advocacia, né, que eu sou advogada, mas a parte do judiciário, então, juízes, desembargadores, Ministério Público, ainda somos muito poucos. Estamos mudando isso, mas ainda realmente não reflete o que é a população, né? Eu tenho uma grande amiga, Kenarik Bujokian, você conhece? Como não conhecê-la? Apaixonada por ela, pelo trabalho, e é isso, é a luta. Tem uma pergunta: qual a importância de Guerreiro Ramos na sua obra? É do Fernando Pereira. Eu cito o Guerreiro Ramos, até porque dentro daquele contexto que eu falei de que é o que acontece com muitas, enfim, com muitas questões da população negra, essa ideia que a gente fala, né, do epistemicídio, do silenciamento. O Guerreiro Ramos tem uma produção, né, na perspectiva da sociologia, que é muito importante, e não se fala muito dele, né? Não se fala muito da produção dele. Então, eu usei
produção dele, e nessa perspectiva dele ser, enfim, né, ser um sociólogo negro, o quanto isso impacta, né, no que ele escreveu, na história dele, no que ele escreveu. Então, foi muito importante entrar em contato com ele, né, durante a minha pesquisa. O próprio Milton Santos também, que eu entrei em contato com, né, com os trabalhos dele durante a minha pesquisa, mas essa ideia de, né, o que muita gente vem falando, né, nada que venha de nós que nós não possamos produzir, sem prejuízo dos outros conhecimentos, mas eu acho que é muito importante, né, enfim, esse conhecimento ser construído por pessoas negras. Então, acho que tem que ser muito valorizado, e teve um papel importante aí na minha pesquisa. Lembrei também da Angela Davis, você falando isso agora, que é uma referência, né? Sim. E a gente vende bastante a autobiografia dela, os livros. Enfim, agora a gente vai vender bastante o seu também. A gente tá Fico feliz, Tomara. muito bom o seu livro. A gente vai divulgar. Espero que você venha aqui. Daqui a pouco tá acabando, então a gente já tá nesse clima de despedida desse momento. E o sorteio a gente faz na hora que acaba. A gente faz o sorteio e eu mando para as pessoas a fotinho de quem ganhou os 2 livros e a gente entrega na casa das pessoas. O Fernando está falando aqui que Guerreiro Ramos e Clóvis Moura deveriam ser sempre lembrados, mais lembrados. Exatamente isso. Acho que a gente, óbvio que nós temos muitas referências, né? Enfim, internacionais, mas é importante valorizar o que nós temos por aqui, né? Então, Guerreiro Ramos, Elia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Beatriz Nascimento, enfim, pessoas que intelectuais que já vinham construindo esse caminho e agora nós temos aí várias pessoas que estão consolidando isso, mas é importante a gente também lembrar dessas pessoas. A gente cita os homens, mas a gente vai citar muitas mulheres. Ainda, né? Citaremos. Você é uma que vai ser citada, já tem gente aqui. Parabéns, doutora Ana Lívia, Mário Ribeiro. Muitos aplausos. Vai, quem mais? Nossa, já tem bastante gente. Mas parabéns mesmo pelo seu trabalho, que é um trabalho necessaríssimo. Olha, a Márcia, que está aqui, Ana, adorou micro-regiões. Tá vendo? Eu também adorei. Vamos fazer isso acontecer. Vamos a gente e as próximas gerações, né, dos nossos filhos. A gente chama ela e começa a pensar nisso. Não, você já está pensando nisso, né? A gente tem que praticar. Aqui são sonhos que se realizam. Assunto importantíssimo que o Márcio está falando. Enfim, sucesso. Você quer deixar mais algum recadinho, conversar, falar mais alguma mensagem para a nossa audiência? Vai ficar gravado aqui depois para quem quiser ver. Fica gravado no Instagram. Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu fico muito feliz por falar desse assunto, né? Por trazermos reflexões sobre esse assunto que é importante. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, o quanto é importante nós buscarmos conhecer a nossa história, né, e conhecer todos os aspectos da nossa história para compreender o que acontece hoje e pensar em possibilidades melhores, né, claro, na construção de um futuro melhor, como essa ideia, né, do que a gente vai deixar para as próximas gerações, o que a gente vai conseguir construir para que seja melhor e para que seja uma sociedade melhor para as próximas gerações. Então, acho que essa é a mensagem. E, novamente, muito obrigada. Obrigada. Um prazer falar com vocês. Vocês são muito, enfim, conduziram de uma forma muito tranquila, leve, são muito simpáticas. Obrigada. Obrigada, você é maravilhosa. Tudo que você falou foi uma
delícia! É porque Vontade de conversar mais, a gente, saber mais, se aprofundar. como a Dani falou, eu sou jornalista e ela é publicitária. Então, assim, quando o seu currículo veio, né, a gente foi ler, falou, nossa, né, vamos praticar aqui as perguntas. Mas porque... isso foi em outra vida, porque agora a gente é livreira. Não, que essas outras profissões ficaram no passado, nós somos livreiras agora. Mas, assim, deu até um pouquinho de frio na barriga, né? O que a gente vai falar, porque é um tema complexo, né? Direito, leis, legislação. E você sabe tudo! E você sabe tudo, e você falar de uma forma tão tranquila. Super tranquila, muito...